TV Universitária, construindo conhecimento. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2011. A inflação em Uberlândia fica bem abaixo do esperado. É o índice de preços ao consumidor que foi divulgado pelo CEPES. Enquanto isso, o Ministério da Fazenda prevê um aumento no índice nacional deste ano. Informar a comunidade acadêmica e a sociedade sobre as novas práticas e políticas adotadas pela Universidade Federal de Uberlândia para diminuir os impactos ambientais. Este é o objetivo de um evento que acontece aqui na UFO. Tudo sobre a 6ª Copa Universitária de Futsal, que terminou este fim de semana, e os detalhes do lançamento de 2 livros, Aprendizagens e Jogos Digitais, e de uma obra sobre shopping centers. Estas e outras notícias a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar pela TV Universitária. Faltam poucos dias para o Natal e muitas pessoas já estão indo às compras à procura de produtos típicos desta época. E a dica é ficar de olho, já que a mesma mercadoria pode ter preços diferentes. Frutas, panetone, peru, castanhas, estas são algumas das guloseimas mais consumidas nas festas de fim de ano. Por isso, muita gente já começou a procurar por estes itens nos supermercados da cidade, que têm ficado bastante movimentados. Mas o consumidor precisa ficar atento, já que esse ano alguns produtos tiveram um pequeno aumento. As aves, por exemplo, estão 5% mais caras que no ano passado. Tem que pesquisar, né? E assim, para cada tipo de pessoa, de gosto, sei lá, de poder aquisitivo, a gente tem um panetone, tem uma ave que serve para ele. Para quem quer economizar nas compras de Natal, a dica é pesquisar, já que os preços variam bastante. Uma garrafa de vinho, por exemplo, pode custar de R$ 6,90 até R$ 300, dependendo da marca. O panetone também apresentou grande variação. A unidade pode custar de R$ 6 até R$ 30. Opções para todos os gostos e todos os bolsos. Segundo o gerente deste supermercado, os valores devem se manter. E a tendência é que surjam novas ofertas nos dias que antecedem o Natal. O preço que está, o que pode acontecer é ter alguma oferta, alguma promoção, mas subir não sobe não. O Ministério da Fazenda elevou de 5,8% para 6,4% a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor deste ano. Isso significa que este final de ano as festas devem sair mais caras para a população. É sobre este assunto que eu converso agora com o coordenador do CEPES aqui da UFO, o André Teles. Bom, professor André, obrigado pela presença aqui mais uma vez. A gente acabou de ver uma reportagem falando que de estabelecimento para estabelecimento ou de marca de produto para marca de produto, os preços dos produtos natalinos podem variar bastante. E nós temos aí, acabei de dizer que o Ministério da Fazenda prevê um aumento no Índice Nacional de Preços. O que fazer diante dessa situação econômica no final do ano para que o Natal não seja um pouco salgado para o bolso do consumidor? O que nós temos que fazer enquanto consumidores é buscar o preço mais acessível. Então nós temos que fazer uma tomada de preço, né? Ir em várias lojas, verificar onde eu consigo comprar aquele produto que me interessa mais barato, né? Ou pelo menos mais em conta. E porque existe variações realmente, como você falou, de um estabelecimento para outro, chegando a 20%, 30% entre um e o outro. O que dá muita coisa, né? No final, né, nas compras, na hora que você faz, tudo, vai dar um valor significativo. Então nós devemos estar buscando, né, qual estabelecimento que oferece o produto pelo menor preço, produto ou serviço. Bom, o CEPES todo, como a gente sempre fala, tem um IPC que vocês divulgam todo mês, né, que mostra o índice de preços ao consumidor. Vocês têm observado esses produtos natalinos, que são típicos nessa época do ano, eles estão mais caros, por exemplo, se comparados ao ano passado? O que ocorre é o seguinte, todo ano, né, quando se aproxima o Natal, vários preços, o comerciante já sabe quais são os produtos, né, que têm o maior consumo, e eles acabam elevando um pouco o preço daqueles produtos para poder ter a maior rentabilidade no seu negócio. Então isso é normal. Aí o que nós temos que fazer, aquilo que eu falei, é buscar ver qual estabelecimento que está ofertando aquele produto um preço mais acessível. Isso é normal, acontece todo ano, no Natal, no Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, quer dizer, as grandes festas, né? E essa variação de preço ocorre mesmo. Os produtos, alguns produtos, ou pelo menos para cada
festividade dessa, o preço aumenta. Natal, André, geralmente as pessoas têm esse espírito natalino de fazer o bem, de querer uma festa agradável com os familiares, com os amigos e também de dar e ganhar presentes, né? Só que as pessoas esquecem que aí, por exemplo, chega esses produtos que a gente está falando, as nozes, as castanhas, o peru e uma série de outros produtos que a própria Maria Clara mostrou na matéria dela, as pessoas não importam com o valor, falam, não, é uma vez por ano, no Natal vale tudo para ter uma festa, um produto agradável, mas esquece que no início do ano que vem as contas, IPVA, escola, IPTU e uma série de outros problemas que surgem no início do ano. O que fazer para evitar essa bola de neve que começar um ano com problema já? Aí nós temos duas situações, né? Primeiro são aqueles consumidores que vão às compras independente do valor, não estão preocupados, acham que tem condições financeiras para estar adquirindo os produtos e não faz nenhuma tomada de preço, nem nada, vai comprando o primeiro que aparece. E aí nós estamos pagando mais caro por eles. Tá? Agora, aí vem a segunda colocação sua. O que ocorre? Se eu gasto em demasia e não tem reforço financeiro, não tem dinheiro para estar pagando essas compras, o que vai acontecer? Se eu jogo para o mês de janeiro ou para fevereiro, se eu pego o cartão de crédito e divido em 2, 3 parcelas, né, ou então no próprio carnê, né, cada estabelecimento, isso vai acontecer o seguinte, chega o ano que vem, aí eu tenho IPVA, eu tenho seguro de carro, eu tenho as mensalidades escolares, chega fevereiro eu tenho que comprar material escolar para o meu filho, e isso é despesas que nós não temos no mês a mês. E que em dezembro nem sempre nós estamos o quê? Preocupados com essas despesas. E isso vai apertar. Com certeza. Inclusive que o povo recebe o 13º, não, tem um dinheiro a mais em caixa, mas esquece que acaba esse 13º servindo para pagar as contas no início do ano. Né? E o hábito é o seguinte, 10% talvez da população, não tem esses números, não tem pesquisa com relação a isso, mas talvez 10% pega uma parte dessa terceira e guarda para o ano que vem. A maioria, os 90%, é o quê? Não tem condições, não guardam e chega janeiro, fevereiro, vão enfrentar dificuldades. Agora, só para terminar, então é possível fazer uma economia, esquecer um pouquinho essa questão de tudo é festa, tudo está uma maravilha, mas conscientizar que pode-se fazer uma ceia mais econômica, com alimentos mais baratos. Nós temos que fazer o seguinte, primeiro um planejamento. Quanto que eu posso gastar para as despesas que virão? Janeiro, fevereiro. Então, eu tenho que guardar alguma coisa. E segundo, ir em vários estabelecimentos e procurar onde estão mais em conta. Porque eu posso comprar noz, a castanha, com um diferencial de 10%, 15%. Tá certo. André, obrigado pelas dicas. Se a gente não encontrar mais, Feliz Natal e tomara que você volte aqui no início do ano para a gente falar das contas que vem aí no início do ano também. Igualmente para você e a família. Já que o assunto é economia, a gente está falando com o André, que é o coordenador do CEPS aqui da UFA. O Centro de Estudos, Pesquisa e Projetos Econômicos Sociais divulgou na semana passada o Índice de Preços ao Consumidor, que é o chamado IPC. E a boa notícia é que a inflação calculada agora no fim do ano em Uberlândia ficou bem abaixo do esperado. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Maria Clara Barros. Olá, Kelson, estou aqui no Instituto de Economia da UFRO para falar sobre inflação. E quem vai tirar as dúvidas para a gente é o economista Carlos Diniz. Carlos, a inflação deste mês surpreendeu? Sim, ela surpreendeu positivamente, porque quase 50% abaixo daquilo que esperávamos. A inflação esperada era acima de 0,5%, ela veio apenas de 0,22%. E por que isso aconteceu? Uberlândia foi um caso atípico. A entrada em operação em Uberlândia de um importante hipermercado fez com que os outros concorrentes segurassem os preços e fizessem preço competitivo no período. Isso aí fez com que a inflação, notadamente artigos de residências, vestuário e parte da alimentação, caísse ou não subisse o tanto esperado. Então, se compararmos com os anos anteriores, esse ano foi bem ativo. Sim, a inflação de novembro em Uberlândia sofreu não uma redução, mas não cresceu na magnitude esperada dos últimos anos. E o que mais subiu? Em termos de aumento, ainda assim chama atenção o grupo alimentação e bebidas, juntamente com educação e transportes, que juntos subiram mais de 70% da inflação do período, sendo que a alimentação sozinho representou mais de 50%. Dentre eles, chama atenção óleos, carnes e outros artigos, bebidas e infusões. Ou seja, os 13 itens da cesta básica também subiram. Dentro do grupo alimentação e bebida, o corte que a gente faz dos 3 produtos da cesta básica, esse sim chama atenção. Eles subiram 2,3% no período, o que corrói muito o salário de quase todo mundo.
E de acordo com a pesquisa, qual seria o salário mínimo necessário? Infelizmente, o salário mínimo necessário ele é bem acima do salário líquido dado. O salário líquido é apenas 21% necessário. O salário mínimo necessário captado pelo CEPS hoje está em R$ 2.295. Bem diferente, né? Bem acima do que é pago realmente. Certo. Então, qual a dica para o consumidor? Ele tem que segurar, ele está na hora boa para ele comprar. Qual a dica para ele começar o ano sem dever e com dinheiro no bolso? Olha, prevalece o que sempre falamos. Em primeiro lugar, apesar da inflação controlada, ela não estar explodindo como todos esperavam no primeiro semestre, é necessário que o consumidor faça uma pesquisa antes de realizar a compra. Por que a pesquisa? Porque apesar da inflação estabilizada, há um diferencial de preço muito grande entre os vários centros ofertadores. E em segundo lugar, ou em primeiro lugar talvez, melhor dizendo, é que o consumidor não pode, caso esteja comprando a prestação, não onerar mais que 30% da sua capacidade de receita. Caso faça isso, você poderá entrar em uma rotatória circular de dívida consumada. Tem que ficar de olho, né? Tá certo. Obrigado pelas informações. É com você, Kelson. E depois do intervalo, os detalhes do lançamento do livro Aprendizagens e Jogos Digitais. A gente volta já. Uma cama acolhedora, uma comida quentinha, um ouvido para desabafar, a troca de experiências e a oportunidade para uma nova profissão. Uma casa fora de casa. Esta é a realidade do Instituto Mãos Dadas. O Instituto Mãos Dadas é uma casa de apoio, que hospeda os pais das crianças internadas na UTI pediátrica do Hospital de Clínicas aqui de Uberlândia. O intuito dessa casa é acolher esses pais, prestar um acolhimento, um conforto, amenizar um pouco o sofrimento dessas famílias que chegam aqui com seus filhos em estado grave. Esta ONG é mantida com doações e você pode ajudar. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Amanhã será realizado aqui na UFO um evento para discutir sobre a sustentabilidade. O objetivo é informar a comunidade acadêmica da universidade e a sociedade em geral sobre as novas práticas e políticas adotadas pela UFO para diminuir os impactos ambientais. E quem traz as informações é a repórter Maria Clara Barros. O evento será realizado nesta terça-feira, a partir das 14h, aqui mesmo no campus Santa Mônica. Para mais informações, eu falo agora com Fabrício Santos, que é da organização. Fabrício, que evento é esse? Qual o objetivo? O objetivo principal do nosso evento é estar discutindo sobre as questões sustentáveis nas licitações e contratações da Universidade Federal de Uberlândia. A universidade passa por uma nova fase na realização das suas licitações. Fase esta que preza critérios sustentáveis nas suas contratações e aquisições do serviço público. Então o evento visa difundir a prática, trazer todos os diretores, gerentes, ou seja, aquelas pessoas que fazem pedidos, que compram, que contratam na universidade, para que elas insiram nos seus editais, nos seus pedidos, cláusulas sustentáveis. E isso é uma tendência mundial, né? Está todo mundo preocupado com o meio ambiente. Por que é importante levar isso para as pessoas da sociedade também, né? Não só implantar na universidade? Olha, não tem como mais fugir disso. Sustentabilidade no século XXI não tem como. São critérios que devem ser inseridos sim, e a universidade, dando exemplo, começando, vai preparar o mercado para que ele produza novos produtos, ou seja, a universidade ela tem o poder de interferir no mercado, fazendo com que eles preparem esses novos produtos que vai influenciar toda a sociedade uberlandense. Esse evento é aberto a toda a comunidade? Quem quiser pode vir? Toda a comunidade, quem quiser, professores, dirigentes, alunos, mercado, empresários. O evento está disponível, aberto para todo mundo. E é só vir aqui amanhã, então, a partir das 14h. Só vir aqui a partir das 14h, no bloco 5O, C e D. Para quem não conhece, quais são os exemplos, assim, o que a UFO faz hoje de sustentabilidade, né, no ponto de vista das licitações, por exemplo? A UFO está crescendo muito nesse sentido, prova disso que na atual gestão foi introduzida uma diretoria de sustentabilidade ambiental que, dentre diversas funções, uma delas é trabalhar esses critérios, inserir nas compras. Por exemplo, a universidade está trocando o papel
A4 para o papel reciclado. Então, são várias, as tintas ecológicas, são alguns exemplos que a universidade está começando. Mas isso aí é um processo gradativo, por isso a importância desses eventos para estar discutindo com a sociedade. E apresentar para as pessoas também esses produtos, né? Apresentar a nova proposta, o novo catálogo de produtos que nós estamos discutindo. Então, é mais um bate-papo. Acho que seria esse o intuito do evento. Quais as atividades serão realizadas nesse evento? São palestras, mesa redonda? Como é que... Isso, nós teremos palestras, discussão, a abertura para questionamento. Vai ser um bate-papo bem legal, bem tranquilo, sem muita formalidade, digamos assim. Tá certo. Muito obrigada, Fabrício. É com você, Kelson. Aprendizagens e Jogos Digitais. Este é o nome do livro que o professor da UFO, Elcídio Pimenta Arruda, lança amanhã em Uberlândia. E é sobre esse assunto que eu converso agora com ele, que é o autor desta obra. Professor, obrigado pela entrevista. Para começar, eu achei muito bacana a ideia que o senhor teve. A gente sempre divulga, é divulgado pela imprensa, que muitos jogos, violentos principalmente, dá um prejuízo muito grande para os filhos, para os adolescentes, para as crianças, e que os pais devem ficar atentos. Nesta obra, o senhor faz exatamente o contrário. O senhor analisa alguns jogos que podem ajudar, que podem ser educativos para que a garotada cresça tendo lazer e, ao mesmo tempo, um aprendizado, é isso? Isso é. Em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite. É uma coisa interessante, porque a ideia de fazer esse livro, que na verdade ele é oriundo de uma pesquisa de doutorado, ela surge das minhas experiências com as alunas de pedagogia, que eram mães e professoras, e um pouco também relacionado ao meu próprio histórico como jogador. Então, na verdade, o tema jogos digitais hoje, ele é uma preocupação de pais, de professores, da sociedade de uma maneira geral. E a grande preocupação é, será que o jogo ele pode ensinar alguma coisa, ele pode ajudar esses jovens a aprender? Do ponto de vista da aprendizagem, se aprende, ainda que não seja aquilo que nós queremos que seja aprendido na escola. Mas o que eu procuro investigar nesse livro? Quais são as relações dessas aprendizagens com as aprendizagens escolares. Eu faço um recorte no ensino de história, um pouco porque é a minha formação como historiador, e trabalho com alguns jogos em temática história, em específico Age of Empires 3. Então o que era interessante? Eu percebi que na escola esses jovens se saíram muito mal, nas disciplinas de história, em contraposição ao conversar com eles pela internet, nos fóruns de discussão, eu percebia que havia um interesse, uma vontade em aprender história para aprender a jogar. Toda criançada, adolescente adora jogar, e os adultos também, né? O senhor joga, eu também jogo, adoro, né? Quando tem um tempinho a gente está sempre jogando. Só que, na verdade, muitas pessoas jogam games que às vezes não auxiliam na educação. E eu gostaria de aproveitar, já que o senhor está falando disso, é claro que quem quiser saber os detalhes está no livro Aprendizagens e Jogos Digitais, mas eu gostaria que você já passasse algumas dicas de jogos que podem servir para que essas pessoas melhorem a questão cultural delas, professor. Na verdade, há talvez uma centena de jogos em que podemos trabalhar esses aspectos. O que pais, professores, eles precisam observar se esses jogos eles permitem que o jovem saia do próprio jogo. O que significa isso? Que ele busque outros referenciais, outros artefatos culturais para aprender a jogar. Os jogos de estratégia são os mais indicados. Então eu cito aí o Age of Empires, o The Sims, SimCity, Making History. O único problema é que só agora, nesse último mês, é que muitos desses jogos começam a chegar ao Brasil traduzidos. A maioria deles ainda estão em inglês. Mas nós temos aí 2 jogos brasileiros que foram produzidos para o trabalho com professores, para ensino de história. Um é o Tríade, foi lançado por um grupo da Bahia, e também existem uma série de sites que mostram dicas sobre jogos. Professor, muito obrigado pela entrevista. Antes de terminar, eu quero dizer para vocês o seguinte: o lançamento desse livro, Aprendizagens e Jogos Digitais, acontece então amanhã, e vai ter aí, o professor vai autografar os livros, vai começar às 6h30 da noite e termina às 8h30. Então tem 2 horas para você acompanhar o lançamento lá no Bloco G, na sala 1G 145, no Bloco G, sala 1G 145, aqui no Campus Santa Mônica. E é claro, além do professor
Eucídio, também nós temos outros 2 livros, né? Rimbaud, etc., a História e Poesia, de Marcos Silva, e também Ver a História, o Ensino Vai aos Filmes, de Marcos Silva e Alcides Freire Ramos também, que vão estar lá também. Obrigado, professor, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado. Terminou este fim de semana a 6ª Copa Universitária de Futsal. O evento aconteceu no campus da Educação Física. Foram realizadas no último final de semana no campus de Educação Física as semifinais e finais da Copa Universitária de Futsal. E quem levou o troféu na categoria masculino foi o time da Medicina. E as mulheres de Educação Física também não fizeram feio e conquistaram o primeiro lugar. A 6ª Copa Universitária de Futsal contou com a participação de acadêmicos dos grupos de graduação e pós-graduação da UFO. Teve início em 5 de novembro. Foram inscritas 16 equipes, sendo 8 equipes masculinas e 8 femininas. E daqui a pouco tem os detalhes do lançamento de mais um livro, desta vez sobre shopping centers, depois do intervalo. Depois de muito tempo consumindo bebida alcoólica, procurei o atendimento da Oficina da Vida, que tem transformado a minha vida, já que se trata de um problema de saúde pública. A Oficina da Vida é um serviço destinado a atender a comunidade universitária na abordagem dos usuários abusivos e dependentes de álcool e outras drogas. Estamos à disposição para atendê-lo. Procure-nos. TV Universitária. Construindo conhecimento. UFO. Viva para todos! A professora de Libras, Flaviane Reis, e a Faculdade de Educação promovem a palestra Escola Bilíngue para Surdos e Educação para Todos, o que pensa. O evento será realizado amanhã, dia 13, às 2 da tarde, no bloco 5O-A, nos auditórios G e H. Maura Corsini Lopes, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria e professora titular da Unicino, será a palestrante. Ela atua na linha de pesquisa, formação de professores, currículo e práticas pedagógicas. O objetivo da palestra é esclarecer questões sobre a educação bilíngue dos surdos. As inscrições ainda podem ser feitas pelo e-mail flavianereis@yahoo.com.br. Ao todo são oferecidas 120 vagas. Terça-feira de instabilidade, de acordo com os meteorologistas, o tempo deve ficar nublado com chuva no norte mineiro. Nas demais regiões do estado, o tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Aqui em Uberlândia faz sol, mas tem a possibilidade de chuva no fim do dia. Os termômetros marcam mínima de 19 e a máxima não deve passar de 30 graus. Veja agora como fica a previsão do tempo para algumas cidades vizinhas. Em Uberaba, a previsão é de sol com algumas nuvens com possível chuva no fim do dia. Mínima 18 e máxima de 32 graus. Em Lagoa Formosa também faz sol com algumas nuvens e pode chover a qualquer hora. Mínima 17 e máxima 31. Em Paracatu, o dia amanhece com muitas nuvens e há previsão de chuva no decorrer do dia. Mínima de 20 graus. Em Santa Vitória, o céu fica com sol e muitas nuvens e há períodos de nebulosidade com chuva à tarde, máxima de 32 graus. A tese de doutorado de um professor da UFO, que foi publicada em forma de livro, será lançada oficialmente daqui a pouquinho. Foram mais de 10 anos de pesquisa sobre o modelo americano dos shopping centers, que tem prazo de duração definido. E quem traz as informações para a gente é o repórter José Dagmar. Olá, Kelson. Daqui a pouco tem um lançamento do livro do professor Fernando Garrefa sobre shopping centers. Professor que está aqui ao meu lado, professor, como este tema foi trabalhado? Como o senhor trabalhou esse tema shopping centers? O primeiro interesse foi o comércio em si. E estudando o comércio, a importância do comércio nas cidades, nós acabamos por descobrir também a invenção dos shopping centers pelos norte-americanos. Refizemos essa trajetória e também descobrimos como um empreendimento que é comercial, um shopping center, acaba se convertendo em um equipamento muito mais de viés, imobiliário, ou seja, explorando as potencialidades de aluguel, de preços de terra no entorno deles,
com um foco muito mais imobiliário do que comercial. Esse é o tema central do livro, essa conversão aí de um equipamento de comércio, não que ele não seja comércio, mas a inversão aí para um equipamento que é imobiliário, né, que se interessa mais o foco das operações imobiliárias. Certo, nos Estados Unidos teve um boom, né? E aqui no Brasil, como está a situação hoje? Nos Estados Unidos, essa loucura imobiliária gerou toda aquela bolha que se conhece de 2008, que o livro acaba narrando, e é uma onda de mais de 2.000 shopping centers fechados por conta desse processo predatório. Essas empresas, aquelas que sobreviveram, acabaram por, há poucos anos atrás, acabaram desembarcando no Brasil. Algumas se associando até aqui na cidade de Uberlândia, outras vindo com empreendimentos puros, né? E de fato é uma situação preocupante para as cidades, porque o impacto deles é muito grande e a conversão deles, né, a conversão de uma preocupação de comércio para essa situação de especulação imobiliária é muito preocupante, porque nossas regras ainda são muito frágeis para perceber esse tipo de movimento. Entendi. O senhor falou então da questão de impacto também que envolve até os pequenos comércios nos bairros, né? Sem dúvida. Os shopping centers são grandes polarizadores de fluxo de pessoas e acabam por alterar significativamente a rotina dos comerciantes, o público, diminuindo o público, ampliando a questão do trânsito nas ruas, né, o congestionamento, porque as pessoas sempre vão se deslocar até eles de automóvel, são equipamentos voltados para o automóvel, e além disso se convertendo em grandes caixas que criam vazios na cidade, não deixam, truncam a cidade, são grandes equipamentos e que quando fecham, como vimos no caso americano, deixam ainda vazios enormes, abandonados, difícil reconversão para algum outro tipo de atividade na cidade. Então, o nome do livro é Shopping Centers? Shopping centers de centro de abastecimento, com a sua função original, né, a produto de consumo. Então narra essa inversão aí, de quando ele nasce como um produto que é como um equipamento que é de comércio, que é sustentável, para abastecer uma comunidade, com sua função original de sociabilidade, abastecimento, e quando ele é descoberto por agentes do segmento imobiliário que passam então a dominá-lo, edificá-lo, submete o comerciante a regras, e então o livro trata dessa trajetória. Shopping centers de centro de abastecimento a produto de consumo. Obrigado pela entrevista, professor. Estou lembrando, o lançamento é daqui a pouquinho às 20 horas aqui no Muna, que fica ao lado da Biblioteca Municipal. É com você, Kelson. Obrigado pelas informações, José Dagmar, mas lembrando, amanhã tem mais TVO Notícias. E é claro que todos nós esperamos por você em mais uma edição do nosso telejornal. Obrigado pela audiência, boa noite a todos e até amanhã.